Por cima, parece um paraíso. Água azul clara, cristalina, cercada por rochas de calcário branco que brilham sob o sol do Texas. Quem olha de longe vê apenas uma piscina natural, calma, convidativa, um refúgio perfeito no coração de Wimberley, uma pequena cidade que poderia estar em qualquer cartão postal americano. Mas o que existe debaixo dessa superfície é outra história, uma que o próprio Estado tentou esconder. O Poço de Jacó, Jacob's Well. Um nome bonito demais para um lugar que já cobrou vidas, destruiu famílias e devorou expedições inteiras. Durante décadas, mergulhadores experientes tentaram mapear suas câmaras submersas. Nenhum deles conseguiu voltar com a mesma expressão no rosto. Alguns nunca voltaram. O que existe ali embaixo? Por que tantos se sentem atraídos por um buraco de 20 e poucos metros que parece não ter fim? E o que os drones descobriram recentemente, depois de anos de silêncio, que fez até os geólogos duvidarem da própria sanidade? Essas são as perguntas que transformaram um ponto turístico em uma obsessão. E é nelas que vamos mergulhar agora. Os moradores de Wimberley aprenderam cedo a respeitar o poço. Por muito tempo, ele foi apenas um manancial de águas frias e puras, o tipo de lugar onde as crianças brincavam nos verões longos e os casais faziam promessas ao entardecer. Mas nos anos 1950, os primeiros mergulhadores começaram a descer além do limite visível. Foi aí que o poço mudou. A entrada é um tubo vertical com cerca de 10 metros de largura que desce por quase 30 metros. No fundo, ele se ramifica em túneis estreitos, labirínticos, que se estendem por centenas de metros dentro da rocha. Essas passagens são chamadas de câmaras, e cada uma tem uma reputação própria. A primeira é tranquila. A segunda já impõe respeito. Mas é na terceira onde o ar começa a faltar, e onde a visibilidade some completamente. Os mergulhadores chamam esse ponto de limite entre o mundo dos vivos e o silêncio líquido. Há relatos de quem sentiu algo tocar o tornozelo, algo que puxava devagar, como se o próprio poço respirasse. Os que voltaram falam de ecos que não vêm da superfície. Outros juram ter ouvido o barulho metálico de equipamentos que não estavam ali. Durante anos, ninguém conseguiu explicar. As autoridades tentaram culpar a geologia, bolhas de gás, sedimento móvel, desorientação causada por falta de oxigênio. Mas o padrão era estranho demais. Os mergulhadores não se perdiam em lugares diferentes. Eles desapareciam sempre no mesmo ponto, na mesma curva onde o túnel começa a se estreitar, como se o poço escolhesse onde fechar a porta. Em 1979, 2 mergulhadores experientes decidiram desafiar esse limite. Se chamavam Kent Malpin e Mark Bracher. Vieram de Pasadena, no Texas, com o objetivo de ir além da terceira câmara, o ponto que ninguém ousava atravessar. Kent era veterano, frio, metódico. Mark era mais jovem, movido pela admiração e pelo impulso de provar que conseguia acompanhá-lo. Os dois passaram dias preparando o equipamento, revisando cada tanque, cada lanterna. Na manhã da imersão, o céu estava limpo. Eles riram, tiraram fotos, e então entraram na água, sem cordas de segurança, sem plano de resgate, apenas confiança. Foram vistos pela última vez, deslizando em direção à quarta câmara. Aquela que os mergulhadores chamam de a Catedral sem retorno. Quando a notícia chegou à superfície, o clima de tranquilidade em Wimberley acabou. Equipes de resgate vieram de todo o estado. Homens acostumados a lidar com desastres naturais, mas não com abismos que pareciam vivos. Entre eles estava Don DeBell, ex-fuzileiro naval e especialista em mergulho técnico. Ele acreditava que tudo tinha uma explicação lógica. Mas o Poço de Jacó não é o tipo de lugar que se explica. Don desceu com o apoio do guarda florestal Calvin Turner. Eles deixaram tanques extras a cada 20 metros e marcaram as paredes com linhas guias, como manda o protocolo. Mas, ao chegar à passagem onde Kent e Mark desapareceram, o chão cedeu. A areia e a brita se moveram como se respirassem. Don ficou preso, braços imobilizados, peito comprimido, o peso da caverna sobre ele. O ar se tornou lama. O manômetro marcava o fim do oxigênio. E, pela primeira vez, ele entendeu por que tanto chamavam aquele lugar de predador. Preso, sem poder gritar nem se mover, Don tomou uma decisão desesperada. Abriu a válvula do respirador e deixou a água entrar. Preferia morrer de propósito a ser esmagado aos poucos. Mas o corpo reagiu. Um espasmo involuntário o fez se contorcer. A movimentação afrouxou a brita o suficiente para criar uma fresta. Foi quando ele viu uma luz e uma sombra humana. Calvin havia voltado, arrastando um tanque extra.
Conseguiu encaixar o regulador na boca de Dom segundos antes que ele apagasse. Dom sobreviveu. Mas, quando emergiu, seu estômago estava inchado como se tivesse engolido o próprio ar. O poço deixou viver, mas marcou o corpo dele como lembrança. Enquanto Dom era levado para o hospital militar em Brook, os outros mergulhadores ficaram olhando para aquela água azul, imóvel, que agora parecia zombar deles. Kent e Mark continuavam lá embaixo, em algum ponto entre o silêncio e a pedra. E o poço de Jacó continuava fechado sobre si mesmo, como se tivesse decidido que 2 era o número suficiente. Mas o ser humano tem uma fraqueza antiga, a incapacidade de aceitar o não saber. E quando algo engole 2 homens e se recusa a devolvê-los, sempre haverá alguém disposto a tentar arrancar respostas à força. E foi exatamente isso que aconteceu. O poço ainda tinha segredos, e alguém, lá em cima, estava prestes a provocá-lo outra vez. Meses se passaram desde o desaparecimento de Kent Maupin e Mark Brasher. As buscas foram oficialmente encerradas. Os jornais da época usaram palavras neutras: tragédia, erro humano, condições instáveis. Mas nos bastidores, os relatórios internos do condado de Ais mostravam algo que nunca foi revelado ao público. As linhas-guia deixadas pelos mergulhadores estavam intactas. Não havia sinal de colapso, nem vestígios de desorientação. Eles simplesmente desapareceram de um ponto fechado, como se tivessem sido puxados para dentro da rocha. Dom Debel, o mergulhador que quase morreu tentando resgatá-los, jurava ter visto algo impossível: a parede se movendo. Ele descrevia uma vibração baixa, como um som grave que vinha do fundo, uma frequência que não se ouvia, mas se sentia vibrar dentro do peito. O ex-fuzileiro foi afastado do caso, diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático, e os relatórios foram arquivados. Mas o que ele disse nunca deixou de ecoar entre os mergulhadores técnicos do Texas. Em 1981, um novo grupo apareceu em Wimberley. Dessa vez, não eram amadores. Eram cientistas, engenheiros e mergulhadores contratados por uma fundação privada. O nome dela nunca apareceu em registros públicos, mas documentos obtidos anos depois mostram que financiamento veio de uma companhia de perfuração mineral interessada em entender a origem do lençol subterrâneo. Eles trouxeram drones subaquáticos, sonar de varredura lateral e microcâmeras presas a cabos de fibra. O plano era simples: entrar até a 4ª câmara sem expor ninguém ao risco. Mas o que filmaram jamais foi oficialmente divulgado. O primeiro drone desceu sem incidentes. A câmera transmitia uma imagem turva, granulada, mas estável. As paredes do poço pareciam pulsar sob a luz, reflexo da sedimentação, diziam. Aos 28 metros, o tubo se abria na primeira câmara. Um espaço circular, quase perfeito, como se tivesse sido esculpido à mão. Mais adiante, a 2ª câmara, o ponto onde o som da superfície desaparece completamente. Ali, o drone começou a apresentar interferência. O sinal de áudio gerou um chiado constante, um som que parecia um zumbido orgânico, irregular, como se o poço tivesse um coração batendo. Quando o equipamento entrou na 3ª câmara, o técnico responsável, Dr. Howard Emerson, pediu silêncio total. O chiado se tornou um padrão. Uma sequência de pulsos curtos e longos, quase rítmicos. Um dos engenheiros, ex-militar, notou algo familiar. Isso parece código Morse. Analisando a sequência, perceberam que não formava palavras completas, mas repetições. S, U, S 3 pontos, 3 traços, 3 pontos. Vindos de um lugar onde ninguém deveria estar. O Dr. Emerson, inicialmente cético, pediu para que o drone avançasse até a 4ª câmara, a região onde Kent e Mark haviam sumido. O sonar indicava uma abertura irregular, mas o túnel parecia instável. Mesmo assim, ele insistiu. Nos minutos seguintes, as imagens mostraram algo inesperado: um objeto metálico, parcialmente enterrado no sedimento. Parecia parte de um tanque de mergulho. Ao lado, uma lanterna. E, mais adiante, algo que o operador demorou a compreender. Um movimento. Lento, sutil, como se a areia se mexesse sozinha. De repente, a câmera girou. Um clarão. Depois, o vídeo ficou preto. O sinal foi perdido. Os técnicos tentaram puxar o cabo, mas ele travou. Foram necessárias quase 2 horas de esforço até que o equipamento voltasse à superfície. O drone estava amassado como se tivesse sido espremido. A estrutura de titânio estava dobrada em um ângulo impossível de ser causado pela pressão natural da água. E, no registro da câmera,
Os últimos 3 segundos mostravam algo que congelou todos no local. 2 silhuetas humanas, imóveis, presas na parede de pedra, como se tivessem sido fundidas ao calcário. O Dr. Emerson, que sempre se dizia ateu e racionalista, ficou em silêncio por minutos. Quando finalmente falou, apenas murmurou uma frase: "Isso não é um poço. É uma boca." O vídeo foi confiscado. A fundação privada retirou toda a equipe e encerrou o projeto. Dias depois, a área foi interditada sob o pretexto de risco ecológico. As entradas das câmaras inferiores foram lacradas com concreto armado. Mas nada disso impediu que o mistério se espalhasse. Nos anos 1990, novas gerações de exploradores começaram a circular pela região. Dessa vez, o interesse não era científico, era pessoal. Alguns queriam respostas, outros apenas fama. E foi assim que surgiu o nome Rick Stanton, mergulhador britânico e especialista em cavernas profundas. Ele veio ao Texas em 1997 com uma missão: provar que o Poço de Jacó podia ser mapeado completamente. Mas havia algo em Rick que o diferenciava dos outros. Ele acreditava que o poço não era natural. Stanton estudou as formações calcárias e percebeu que o formato das câmaras não seguia o padrão geológico da região. Algumas paredes tinham curvaturas simétricas demais, e o caminho entre as câmaras lembrava uma estrutura orgânica, quase como o interior de um pulmão ou de um sistema digestivo. Ele dizia que o poço respirava em ciclos, alternando pequenas variações de pressão conforme as fases lunares. E segundo suas medições, a cada 14 dias, o poço exalava dióxido em quantidades anormais, o que poderia explicar os desmaios e desorientações dos mergulhadores. Mas havia algo mais. Durante uma de suas últimas imersões, Rick relatou ter encontrado inscrições nas paredes. Não eram marcas de erosão, pareciam gravuras. Símbolos espirais e sequências geométricas desenhadas com algum tipo de pigmento escuro. O mais estranho, os pigmentos estavam dentro da rocha, como se tivessem sido gravados quando o calcário ainda era mole, há milhões de anos. Rick Stanton saiu do Poço de Jacó pela última vez em 1999. 2 dias depois, abandonou todas as expedições. Nunca mais falou publicamente sobre o tema. Mas um trecho de seu diário foi encontrado anos depois, vendido num leilão em Austin. Nele, uma frase única ocupava a última página: "A estrutura não é geológica. Ela é construída. E ainda está crescendo." Quando os pesquisadores atuais compararam os mapas antigos com os novos escaneamentos de sonar, perceberam um detalhe alarmante: as câmaras mudaram de formato. Os túneis que antes terminavam em becos sem saída agora levavam a novas ramificações. Era como se o poço estivesse abrindo caminhos, lentamente, em direção à superfície. Os moradores mais antigos afirmam que a pressão da água vem diminuindo, o que significa que algo lá embaixo, talvez um sistema inteiro, está prestes a se mover. E se o Poço de Jacó não for apenas um fenômeno natural? E se for um organismo? Ou pior, uma entrada?